O sol costumeiro das manhãs hoje se escondeu, mas não desanimou funcionários novos e antigos que trocaram o presente por uma volta ao passado. Daqui a pouco, eles vão se encontrar com o restante do grupo que vai embarcar nessa jornada. A viagem foi só um pretexto para reunir pessoas em torno da extensão da UFRN, para refazer o caminho do CRUTAC e para celebrar a amizade. A mensagem de paz, amor e solidariedade marcou a saída dos viajantes. Quem fez história na extensão da UFRN recebeu o carinho das crianças do coral infantil da Escola de Música da UFRN. Não pôde embarcar, não levou falta. Essa é a chamada dos que não vieram, tá certo? Professor Cipriano Maia Vasconcelos. Presente. Cláudia Mereciano. Presente. Arnon Andrade. Presente. Professor Wilton Germano. Presente. Giselda Gomes. Adilson Gugel. Ana Emília Cortez. Conceição Passege. Rita de Cássia. Nazaré Liberalino. João Teléssoro. Enilson Medeiros. Presente. Conceição Fraga. Doutor João Gilvanclin. Doutora Maria Miranda. Presente. Numa universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão são dimensões indissociáveis, que olhando hoje nos 60 anos, nós temos uma grande evolução. Na década de 80, a implantação de campos no interior, eu fui professora por 10 anos no campus de Santa Cruz, portanto, mais uma vez, fazendo parte desse processo de interiorização e, felizmente, na administração da universidade, vivi o momento da interiorização se fazer mais forte. Com o programa Reúne, de reestruturação e expansão das universidades federais, nós conseguimos reabrir o campus de Santa Cruz e estamos hoje numa inserção muito forte, não apenas com o ensino de graduação, mas também com a pós-graduação. As primeiras ações de extensão na UFRN se deram na década de 1950, mas foi a partir de agosto de 1966 que ocorreu a grande arrancada que resultou no maior programa de interiorização da universidade até então. E surgiu de um pedido inusitado de uma inesperada visita. Marluce Fiuza, moradora de Santa Cruz, queria que a maternidade Ana Bezerra, fechada há 6 anos, fosse reaberta. Respondi-lhe que isto não era possível. Se tratava de uma instituição no interior do estado. Nós tínhamos aqui, na sede da universidade, nós tínhamos uma maternidade, nós tínhamos um hospital, que era um campo bastante para a prática dos estudantes e que, portanto, não tínhamos condições de fazer funcionar uma maternidade no interior do estado. A moça ficou muito triste, ficou muito decepcionada e vi que ela queria chorar. Mas naquele tempo, e ainda hoje, quem sabe, eu sou muito sensível à lágrima de mulher. Então, eu disse para consolá-la que iria
estudar o problema. Então eu comecei a pensar, os doutorandos de medicina poderiam fazer um estágio naquela maternidade, mas aí fiquei pensando também que no interior o problema não é somente de mulher que vai ter criança. Há também as crianças abandonadas. E há também os adultos também que precisam. É preciso uma coisa maior, e o problema, inclusive, de odontologia. Não tinha educação sanitária, não tinha uma orientação para alfabetização bem segura, que o trabalho não dava rendimento para a manutenção da sua própria casa, não tinha dinheiro para compra de roupa, de sapato para o menino para a escola. Também aquelas cidades no interior, aquelas povoações cresciam desordenadamente. E se aquelas comunidades passassem a ter uma assistência da escola de engenharia, então eu fiquei pensando, então é a universidade toda? E eu digo, e por que não é a universidade toda? Então daí nasceu a ideia de transportar a universidade com seus conhecimentos, com a sua prestação de serviço para o interior. Eu fui convencido por ele a mudar meus planos de médico recém-formado para ir atuar nesse projeto maravilhoso que foi o CRUTAC. Muito bem idealizado e muito bem implementado, tendo o reitor Onofre Lopes como o grande líder dessa criação dentro da UFRN. Foi o maior programa de extensão universitária do Brasil, o CRUTAC, do qual eu tive a alegria e a emoção e a honra de ter participado. A minha experiência de CRUTAC veio do fato de eu ter sido o primeiro estudante de medicina a ir para Santa Cruz iniciar o CRUTAC. E aí, além do aprendizado médico, teve um fato muito interessante que ficou na nossa lembrança até hoje. Foi o dia em que nós fomos chamados para atender uma senhora. E esse atendimento era um parto gemelar. Havia uma criança na rede já e a paciente já estava com o abdômen elevado. A casa que nós fomos visitar era uma casa pequena, de taipa, baixa e um quarto muito escuro. Nos trouxeram a lamparina que eu segurava enquanto Ivani trabalhava. A parteira não conseguia realizar o final porque o parto era pélvico e teria que fazer uma manobra de versão, chamada versão. E retiramos a criança e foi feito o parto. Foi emocionante para todos nós. A criança, logo que nasceu, já chorou. Isso foi uma alegria muito grande. Nos meus primeiros momentos profissionais, né? Foi uma imensa emoção, né? Uma imensa alegria de poder estar participando daquele momento. No primeiro ano de atuação do CRUTAC, haviam sido realizados 48 mil atendimentos em saúde. 2 anos depois, foi instalado o CRUTAC na cidade de Santo Antônio. Em seguida, foi a vez de Ceará-Mirim. A repercussão do programa chegou a nível nacional e, em 1969, é criada uma comissão para incentivar a instalação em 39 universidades brasileiras. Todo o histórico da UFRN iniciou com a extensão orientando as ações da universidade. E aí mesmo, dando continuidade àquelas ações como o CRUTAC e tantas outras, nós começamos a pensar em uma outra dimensão, juntando aquelas 3 áreas da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão, para que a gente realmente tentasse discutir, debater problemáticas referentes ao Estado e à região Nordeste e que interferiam no desenvolvimento da região. Foi aí que pensamos nas feiras de arte, ciência e tecnologia. Em 1984, pioneiramente, a universidade fez a primeira feira de arte, ciência e tecnologia, tendo a problemática da seca como tema central das discussões. Em 1985, por sua vez,
foi realizada a segunda feira, tendo a questão nordestina como tema central. Na década de 1990, novos programas se desenhavam assumindo outros formatos, como a Cientec. A Mostra de Ciência, Tecnologia e Cultura hoje é reconhecida como o principal evento da UFRN. Nós tínhamos algumas experiências advindas do Xixila. Uma delas é a experiência da Cientec, que dentre as várias fontes que nós nos inspiramos, a Semana de Humanidades eu diria como uma das principais, porque foi uma experiência muito exitosa dentro do Xixila, né? E outros centros também começam a ter suas semanas, a ponto que a universidade, na sua administração central, resolve, né, institucionalizar melhor essa ação. E aí nasce a Cientec. É um evento com a tradição de mais de 20 anos, se encaminhando para os 25 anos. A gente tem alguns projetos que vieram se estabilizando e que vieram se tornando destaques do evento, como a Fazendinha, que traz uma porção do que a Escola Agrícola de Jundiaí consegue produzir. Poderíamos destacar também o planetário, lá da física, lá da astronomia, né? O pessoal lá das ciências exatas e da Terra, com essa proposta de divulgação, de popularização do acesso à astronomia. Temos projetos como os da engenharia mecânica, que vêm sendo premiados em nível nacional, até internacional, com protótipos de carro, como o caso do projeto Carcará. Nesses últimos anos, temos acolhido outros projetos relativos a veículos náuticos, veículos aéreos também, e até protótipos de foguetes aqui dentro da feira. A importância da Cientec para a academia reside no fato de que é um momento em que a universidade se abre todos os anos para que professores, alunos e todos os grupos de trabalho, de extensão e de pesquisa possam divulgar para a sociedade o resultado dos trabalhos realizados ao longo do ano. Pela primeira vez, nós trouxemos o maior evento da extensão universitária no país, então sediamos o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária e com o Congresso trouxemos estudantes, técnicos, professores de todas as regiões e trouxemos também o Fórum de Pró-Reitores de Extensão para a universidade. Então é um congressamento, uma oportunidade de se discutir as questões relacionadas à extensão universitária, mas ao ensino superior de uma maneira geral. Meu nome é Rosa Alencar, eu sou da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e agora, dessa vez, vim a Natal para participar do CBEU. E foi importantíssimo quando eu cheguei aqui, eu vim coordenar uma mesa e também vim acompanhar os alunos, né, que vieram apresentar trabalhos. Mas achei interessantíssimo quando eu cheguei aqui que tivesse um evento acontecendo em paralelo com o CBEU, que foi o Cientec. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte está de parabéns nos seus 60 anos. Sou Mariana, do estado do Pará, IFPA, né, faço agronomia lá. E eu estou aqui representando o meu estado e quero dizer que a feira está maravilhosa. Fui ali no museu, está tudo maravilhoso aqui. Eu sou Cíntia, sou da Paraíba, da cidade de Areia. Estudo Ciências Biológicas na UFPB, apresentei o CBEU e estou achando o Cientec assim, maravilhoso, porque tem várias áreas temáticas. A minha viagem inesquecível foi para Pedra Grande. Lá na cidade existiam dois polos que a gente trabalhava dentro da cidade e um deles era uma comunidade de pescadores, que era muito humilde. Só que essas pessoas receberam a gente muito bem e a gente enfrentou um problema na cidade, que nós fomos assaltados. E a gente até pensou em desistir, mas a gente não desistiu de forma alguma, porque as pessoas se juntaram, fizeram uma corrente de oração pra gente. Foram lá, demonstraram que ficaram muito tristes quando a gente pensou em ir embora e nos deram forças para continuar ali no município realizando as ações
E foi a maior prova de amor, assim, foi uma das coisas que mais nos marcou. E também a possibilidade de a gente plantar a sementinha ali da universidade, da extensão. Em 1995, o programa Trilhas Potiguares surgia inspirado em um projeto que desbravava a pé o interior do estado. Ele vem de uma ideia do professor Telestro com o professor Arnon, no sentido de propiciar uma dinâmica a mais na extensão. Nós vamos dar continuidade a essa ação que foi pensada, que é adaptar o projeto Pé na Trilha, que é um projeto original do curso de Geografia, que tinha já várias versões, mas só da Geografia, adaptar para a universidade, e aí, através da Pró-Reitoria de Extensão, nós abrimos esse leque para todos os cursos da universidade. Eu comecei nas trilhas em 96, eu era bolsista da extensão quando o projeto começou. Eu sou do interior, fui para a capital para estudar, então estar nos trilhas me levava de volta para o interior. Então as trilhas acabavam permitindo que a gente atuasse de fato como futuros profissionais e realmente contribuísse com a situação da população. E isso era muito rico para a gente, fazia com que a gente se sentisse muito importante. Hoje o Trilhas Potiguares já atingiu mais de 75% dos municípios do Rio Grande do Norte, o que é um grande orgulho para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e temos registros de mais de 200 mil atendimentos em todos esses municípios. Então é um programa que consolida efetivamente essa interação de ensino, pesquisa e extensão, e acreditamos ser uma experiência extremamente fundamental para a formação do nosso aluno. Não só para a formação profissional, mas para a formação cidadã. E concluímos o ano, na verdade, com uma grande conquista, que foi a primeira expedição internacional do Trilhas a Moçambique. Então essa foi uma experiência bastante exitosa, que esperamos continuar em 2018. Estaremos recebendo alguns alunos de Moçambique, que serão integrados aos nossos alunos no interior do Rio Grande do Norte. Minha viagem inesquecível foi para o Trilhas Moçambique. Era um país extremamente lindo, de um calor humano gigante, tanto na recepção quanto na forma de trabalharem. Na cidade onde a gente trabalhou, que é mais afastada, demorou em torno de um dia de viagem. Nós chegamos lá no sábado, dormimos em Maputo, na capital, e no domingo de manhã partimos para Machixe, que era a cidade onde fica a universidade e qual a UFRN tem parceria. Eles receberam a gente com danças e o primeiro contato foi magnífico. Quando a gente pensou que não, estava todo mundo dançando, todo mundo interagindo. Uma das coisas que chamou bastante atenção também no desempenho das atividades era o medo que eles tinham em ter um contato com uma cultura nova. Mas a partir do momento que a gente ia construindo os laços com as pessoas de lá, até com os próprios trilheiros que estavam lá, da equipe de Moçambique, também facilitou bastante. Acredito que de uma forma geral, fazendo balanço, a gente conseguiu ter um resultado bem proveitoso. Em muitos recantos do estado, há sempre um extensionista levando e trazendo conhecimento. Aprendo mais com elas do que eu tenho a passar para elas. Então, essa questão social, de convívio, você lidar com as diferenças das pessoas é bastante gratificante para mim, no meu ver. A troca de experiências, para a gente é muito bom, porque a gente tem a prática e os alunos da universidade eles estão entrando com a teoria. Atualmente, em torno de 2.000 ações de extensão estão em andamento na instituição, nas mais diversas áreas. Em torno de 1.000 projetos são gestados anualmente, muitos já consolidados e reconhecidos internacionalmente, como a Orquestra Sinfônica da UFRN. Os grupos de dança também encantam plateias brasileiras e de outros países. O parafolclórico tem se apresentado fora do Brasil há mais de 20 anos. O Núcleo de Arte e Cultura trabalha há mais de 30 anos desenvolvendo as mais diversas manifestações artísticas, dentro e fora da UFRN. Bem, o que foi assim mais inesquecível para mim foi o contato que tivemos com vários grupos familiares, comunidades indígenas no Rio Grande do Norte, que o indígena era tido como desaparecido, no seu desaparecimento étnico. E aí nós propomos realizar esses trabalhos e verificamos com as pesquisas que esses indígenas estavam sim aí
na contemporaneidade, né, e estavam esquecidos. Nós tivemos a oportunidade de reverter essa situação aqui no estado e hoje os indígenas estão bem articulados, politicamente organizados dentro do movimento indígena e conquistaram inclusive uma CTL, que é a Coordenação Técnica Local da FUNAI aqui no estado, algo que não existia anteriormente. Então foram conquistas e isso é inesquecível para todos nós. Remanescentes de quilombos também foram revelados através de projetos de extensão. Um encontro precioso entre a academia e a Baiomi, a bonequinha que distraía as crianças nos navios negreiros. Tivemos uma intensificação dos trabalhos na área rural, junto com outros colegas da universidade, em assentamentos de reforma agrária, em acampamentos dos trabalhadores que ainda lutam por terra, né? Em comunidades indígenas, em comunidades quilombolas. Esse trabalho ainda continua hoje, né? Ele foi muito intenso na região do Mato Grande, mas hoje ele se amplia para outros territórios do estado do Rio Grande do Norte, tendo também uma linha hoje muito forte na linha de convivência com o semiárido, né? As pessoas não crescem só economicamente. Quando que você traz a universidade e os cursos, as pessoas melhoram, como pessoas também, né? Vai fazendo com que as pessoas se apropriem da técnica. Toda essa missão foi desenvolvida devendo-se especialmente à boa vontade de cada um de nós, a integração do grupo, a união e o trabalho conjunto com a sociedade, porque nessa integração se fazia exatamente o papel da extensão universitária. Depois dessa parada de Tangará tradicional, todo mundo alimentado, tomou um cafezinho. Podemos seguir viagem? Podemos? Minha trajetória na extensão foi realmente uma viagem. Depois de 25 anos de sala de aula, ensino, pesquisa, eu aceitei o desafio de enfrentar a extensão universitária. A extensão, para mim, foi uma descoberta do estado do Rio Grande do Norte, dos seus caminhos, dos seus problemas. Os mais importantes dentro da minha perspectiva foi, primeiro, a redefinição do programa Trilhas Potiguares. A universidade assumiu o programa Trilhas de uma nova maneira, com um novo enfoque, discutindo com a população, fazendo planejamento municipal, coisa que não havia até então. Uma outra coisa que marcou foi a criação do programa Escola de Governo. E era um programa de formação de gestores públicos dentro de uma perspectiva mais dinâmica. Nessa estrada eu vou, com o velho sertanejo forte a esperar. A chuva que passou, arrastada pelo vento em direção ao mar. O professor Cipriano Maia, ele assume a Pró-Reitoria de Extensão, período em que se iniciam realmente os sistemas de gestão acadêmica, o SIGAAC. Então, esse processo de informatização, isso mudou o perfil da extensão dentro da universidade e fora dela, né? Eu acho que uma outra grande característica que vem com esse processo de informatização é a democratização do processo de gestão, a intensificação dos editais, seja para apoio aos projetos pelo Fundo de Apoio à Extensão, seja pela própria concessão de bolsas. Em 2015, quando assumimos a Pró-Reitoria de Extensão, nós fizemos algumas avaliações internas e discussões que nos levaram a criar a Diretoria de Ações Educacionais. Nós ampliamos as ações de extensão por meio da publicação de novos editais, por meio da participação de um maior número de estudantes, professores e técnicos nas diferentes ações. Esses editais, eles foram publicados, dirigidos a determinadas áreas temáticas identificadas como estratégicas para a universidade e para a sociedade. E aí nós podemos citar o trabalho feito para que tivéssemos
uma política de memória na universidade, a publicação da revista Extensão e Sociedade. Então, hoje nós estamos com a revista em dia, nós estamos recebendo artigos de diferentes universidades. Nós vivemos um aumento da violência de gênero, aumento da violência doméstica e do número de assassinatos de mulheres em nosso estado, que preocupou a instituição, levando a professora Ângela, a nossa reitora, a chamar um grupo de professores e pró-reitorias, e a pró-reitoria de extensão participa da coordenação desse trabalho, juntamente com a pró-reitoria de gestão de pessoas e a pró-reitoria de graduação, levando em conta a necessidade de se trabalhar as questões voltadas à solidificação de uma cultura de paz e de respeito à diversidade. Uma outra área e um tema que mereceu bastante destaque da Pró-Reitoria de Extensão nos últimos anos foi a saúde pública e a interação com as secretarias estaduais de saúde e algumas secretarias municipais para que pudéssemos combater a epidemia que se instalou no nosso estado em 2015, com o surgimento do vírus Zika. Entendendo a gravidade do que vivíamos, toda a universidade ela se envolveu. Chegamos a produzir, inclusive, material para a Unesco. Produzimos 3 cursos em Libras que foram divulgados em diferentes locais por meio das redes sociais. Acredito que a universidade ela deu uma grande contribuição quando se envolveu com as medidas necessárias ao combate e à transmissão do vírus Zika e, consequentemente, a redução dos casos e de nascimentos de crianças com microcefalia. Da chegada dos pioneiros da UFRN aos dias atuais, muita coisa mudou. Hoje, do alto do Cruzeiro, Santa Rita de Cássia recebe os visitantes. O Hospital Ana Bezerra continua abrigando quem deseja um mundo melhor para os doentes. Agora, apenas uma rua distancia os estudantes da sua missão. Vamos chegando na Facisa, vamos embora! O ônibus saiu de Natal com ex-pró-reitores de extensão, parceiros da pró-reitoria de extensão, estudantes, uma turma imensa, ex-alunos, fundadores da extensão na universidade. Estamos chegando hoje aqui na Facisa, com muita alegria, fazendo essa viagem inesquecível, porque Santa Cruz é a cidade que marca o início da extensão universitária aqui do Rio Grande do Norte, aqui na UFRN. Com vocês,